E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Então, rapaziada, hoje vamos ver os piores presidentes da história do futebol brasileiro. Eu separei aqui 5 presidentes que foram um vexame, comandando ali os times, que acabaram deixando os times afundados em dívidas, que não ganharam títulos, que literalmente foram um desastre, os piores presidentes da história do futebol brasileiro. Tá curioso para saber se algum presidente do seu time entrou nessa lista? Então deixa o seu like aí embaixo, é muito importante o seu like, irmão. Me segue também no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, @malfrãofc. E se você quer ajudar o canal, aplauda esse vídeo aí com uma quantia, que já vai ser muito importante pra gente, cara. E é isso, irmão. Bora ver os piores presidentes da história do futebol brasileiro. E o primeiro presidente que obviamente não tinha como ficar de fora dessa lista é Eurico Miranda, rapaziada. Presidente histórico do Vasco, mas histórico não pro lado bom, e sim pro lado ruim da coisa, cara. Eurico Miranda foi presidente do Vasco pela primeira vez em 2001 e teve seu último mandato terminado em 2018. Ao todo, ele foi 4 vezes eleito presidente do Vasco. E mano, em todas essas vezes foi um verdadeiro vexame. Ele conseguiu transformar o Vasco de uma grande potência do futebol brasileiro, um dos times mais fortes do Brasil, um time extremamente temido. Se você não acredita, pergunte aí para alguém mais velho que está do seu lado, ou pesquise na internet. O time do Vasco realmente era bom, era temido, mas desde que Eurico Miranda assumiu a presidência, ele afundou o Vasco em dívidas, meus amigos. Começaram a acontecer vários escândalos dentro do Vasco, como por exemplo, a bilheteria ali, a renda da bilheteria de um jogo sumir do nada, coisas bizarras desse tipo. O Vasco nesses últimos anos foi 4 vezes rebaixados e muitos desses rebaixamentos tem a ver com Eurico Miranda, ele estando ou não na presidência. Ele foi o cara que afundou o Vasco em dívidas, que acabou com a saúde financeira do clube. Eu tenho certeza que nenhum torcedor do Vasco admira Eurico Miranda, todos detestam todos os mandatos dele. Eurico Miranda muitas das vezes se achava dono do Vasco, tinha isso dentro dele: mano, eu sou o dono do clube, eu mando em tudo, ninguém vai me tirar do Vasco. Foi por muito tempo assim, ele conseguiu muitas vezes o poder dentro do Vasco, porque tinha muita força nos bastidores do clube. E rapaziada, muito do que vocês veem hoje desse Vasco acabado, desse Vasco um time fraco, tem a ver com o Eurico Miranda na presidência. Então por isso é um dos piores presidentes da história do futebol brasileiro. É a minha opinião, você pode ter a sua diferente, mas comenta aqui embaixo se você concorda com tudo que eu disse. E o segundo nome dessa lista não poderia ser outro a não ser o sucessor de Eurico Miranda em 2018, que é Alexandre Campelo. Presidente que chegou ao Vasco prometendo tirar o time das dívidas e prometendo que em 3 anos de mandato ele transformaria o Vasco novamente em um time forte no futebol brasileiro, que montaria um time competitivo. Essa foi a promessa de Alexandre Campelo quando entrou na presidência do clube. Mas a realidade é que depois de 3 anos ele entrega o Vasco na Série B para o novo presidente, Salgado. O time está afundado em dívidas, problemas administrativos, problemas em tudo, cara. O Vasco tem problema em tudo hoje. E também vai na conta de Alexandre Campelo, que foi um dos presidentes, no meu modo de ver, mais mentirosos da história do Vasco. Mentiu muito pro torcedor, iludiu muito o torcedor e no final entregou o time na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas um presidente vergonhoso. E rapaziada, todos esses presidentes, eu não sei se os caras são mal intencionados, se os caras são despreparados, eu não sei qual é desses rapazes, mano, mas Campelo tá no hall de piores presidentes da história do Vasco. O time sempre em déficit com ele, sempre. E isso é uma coisa que você sempre tem que também utilizar para medir se o presidente é bom ou se não é. O time sempre está em déficit, o time não consegue lucrar, tem algo errado aí com o jeito que ele está presidindo o time. Ainda mais o Vasco, que tem uma das grandes torcidas do futebol brasileiro. Mais um que está ali dentro dos piores presidentes da história do nosso futebol é Nelson Mufarrege, do Botafogo. Esse cara é responsável pela pior campanha da história de um time grande em campeonatos brasileiros. O Botafogo estava rebaixado, sei lá, com quase um turno de antecedência. Eu nunca tinha visto isso antes na minha vida. Um elenco tão mal montado, um time com um presidente tão omisso e tão vergonhoso como foi o Nelson Mufarrege nesse rebaixamento do Botafogo. Ele não botava as caras pra nada, bicho. Eram outras pessoas que tinham que colocar a cara ali por ele. Ele ficou omisso, em momento algum se pronunciou, mentiu muitas vezes sobre a SA. Foi o cara que, levantou essa falsa promessa de Botafogo SA junto com o Montenegro, junto com toda aquela trupe nojenta que ficou por anos dentro do Botafogo.
Enganou o torcedor literalmente. Não tem SA até hoje. Não existe Botafogo SA. Se você for falar, ah, porra, teve a pandemia que atrapalhou a Botafogo SA. Tudo bem, teve a pandemia que atrapalhou o Botafogo SA. Mas o Nelson Mufarrege, com toda a diretoria do Botafogo, foi um dos caras que mais apoiou que o futebol continuasse paralisado. Sabendo que o Botafogo não aguentaria isso, tá ligado? É foda, rapaziada, é foda. Sabendo que o Botafogo não aguentaria isso, que o Botafogo não tinha dinheiro mais pra se manter, que o Botafogo precisa do futebol rodando, do futebol pelo menos acontecendo pro Botafogo tentar continuar vivo, brigando pra continuar vivo. E por tudo isso que eu já falei pra vocês, sem tirar os erros na gestão dele, tomadas de decisões ridículas, Nelson Mufarrege, no meu modo de ver, está entre os piores presidentes da história do futebol brasileiro. Essa campanha que o Botafogo fez jamais será esquecida. Vão passar 30, 40 anos e vão estar falando, mano, tu lembra daquela vez que o Botafogo foi rebaixado com quase um turno de antecedência? O Botafogo não ganhava de ninguém, era um saco de pancadas. Quem era o presidente? Era o Nelson Mufarrege. Mas já comentem aí embaixo se vocês concordam com a minha opinião. Outro presidente que entra na lista dos piores mandatários da história do futebol brasileiro é Pérez dos Santos. Rapaziada, esse cara fez tanta besteira em cima de besteira. Pra vocês terem noção, ele sofreu impeachment com mais de 1000 votos ali pra retirarem ele do mandato do Santos. O cara tá inelegível por 10 anos a qualquer cargo no Santos. Se ele quiser ser qualquer coisa no Santos, ele não pode. O cara foi literalmente expulso do time. Sai, mano, sai, você só faz besteira, a gente não te aguenta mais aqui. Pérez conseguiu deixar o vestiário do Santos mal, com promessas mentirosas de salários em dia, não sei o que lá. E rapaziada, mesmo com a venda milionária do Rodrigo de 45 milhões de euros, ele conseguiu deixar o Santos em déficit todo ano com ele no mandato. Tem algo estranho aí, tem rapaziada. Ou o cara é muito ruim aí sendo presidente do clube, ou eu não sei. Pérez conseguiu afundar o Santos de uma maneira que a gente nunca tinha visto antes. O Santos tão afundado financeiramente como está hoje em dia. O time do Santos não tem dinheiro pra nada. E mesmo assim ainda conseguiu ali chegar na final de Libertadores. Conseguiu fazer um campeonato brasileiro bem digno. E eu parabenizo muito os jogadores que, apesar de todos os problemas, conseguiram se manter concentrados em fazer boas atuações e honrar a camisa do Santos, coisa que o Pérez não fez. Concorda? Comenta aí embaixo se você concorda comigo que o Pérez foi um dos piores presidentes da história do futebol brasileiro e o pior da história do Santos. E para fechar essa nossa lista, não poderia faltar a ex-presidenta do Flamengo, Patrícia Amorim. Rapaziada, essa foi uma das piores presidentes da história do futebol brasileiro. Mano, na época que ela era presidente do Flamengo ali entre 2010 e 2012, o Flamengo não ganhou título nenhum. O Flamengo estava afundado em dívidas e se afundando ano após ano, contratações erradas, a administração muito ali conturbada, vários problemas dentro do Flamengo, e muito disso sempre passou pela Patrícia Amorim e pelas pessoas que a rodeavam na época. Ela conseguiu expulsar o Zico, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, se não o maior ídolo da história do Flamengo, acho que é, né, cara, o maior ídolo da história do Flamengo, o Zico. Expulsou o cara de dentro do clube e, porra, velho, tiveram vários vexames históricos também na Libertadores do Flamengo, que são lembrados até hoje na gestão da Patrícia Amorim. Ela não fez nada de bom pela equipe rubro-negra, entregou o Flamengo como um time quebrado, totalmente quebrado. Muitos não tinham mais esperança que o Flamengo iria se recuperar daquela crise financeira, que era algo que ia afetar realmente o clube historicamente. Mas hoje em dia o Flamengo conseguiu se recuperar com pessoas sérias comandando o clube. E é uma das maiores potências do futebol hoje em dia, né? O Flamengo briga por títulos constantemente, conquista títulos. Mas a Patrícia Amorim foi um desastre. Comenta aí embaixo se vocês concordam comigo. Bom, galera, esses foram os piores presidentes da história do futebol brasileiro, na minha opinião. Claro, tem sim como fazer uma parte 2. Se vocês gostaram dessa parte 1, tem como trazer uma parte 2. O que mais tem aqui no Brasil é presidente de time ruim, rapaz. Isso eu posso te garantir. Eu fico nessa por hoje, é isso. Que nos próximos frentes com nós. Fui.